Vamos mergulhar direto no assunto. Existe um período na história antiga, ali entre o fim do Antigo Testamento e o comecinho do Novo Testamento, que o pessoal costuma chamar de os 400 anos de silêncio. Mas olha, quando a gente examina de perto os registros históricos e os textos dessa época, uma coisa fica muito clara. De silencioso, esse período não teve absolutamente nada. Na verdade, foi uma verdadeira panela de pressão. Um crisol dramático de colisões culturais, impérios esmagando tudo pela frente e revoltas sangrentas. E foi exatamente esse caldeirão fervente que forjou o cenário político e religioso que acabaria mudando o mundo séculos depois. Bom, para a gente entender bem essa linha do tempo tão complexa, vamos dividir nossa análise em 6 partes principais. 1. Os 400 anos de silêncio. 2. A força da helenização. 3. A revolta dos Macabeus. 4. O domínio de Roma. 5. A dinastia de Herodes. E, por fim, 6. Rebeliões e a queda. Certo? Vamos lá. Ponto número 1. Os 400 anos de silêncio. E eu falo silêncio entre muitas aspas, tá? Esse termo surgiu basicamente porque existe uma lacuna nos registros bíblicos da época, sem novos textos canônicos sendo escritos. Mas a história não tirou férias, não. Muito pelo contrário. Para quem vivia lá na região da Palestina, o barulho dos exércitos marchando e dos impérios desmoronando era ensurdecedor. É só dar uma olhada nessa montanha-russa que foi a linha do tempo histórica deles. Imagina a pressão de passar por mudanças de poder tão drásticas em tão pouco tempo. Em 537 a.C., a gente tem o domínio persa e o pessoal voltando do exílio. Aí em 333 a.C., o jogo vira completamente com a conquista grega. Lá na frente, em 167, o povo local até consegue um respiro rápido com a revolta dos Macabeus, mas logo são esmagados de novo em 63 a.C. pela gigantesca máquina de guerra de Roma. É literalmente uma região sofrendo pressão de todos os lados, sem parar. E isso nos leva à parte 2, a força da helenização. O divisor de águas dessa história toda começa com um jovem líder lá da Macedônia, o famoso Alexandre, o Grande. As conquistas dele foram rápidas como um raio. E o lance é que ele não mudou apenas as linhas no mapa, não. Ele trouxe um verdadeiro tsunami cultural que engoliu o Oriente Médio inteiro, do Egito até a Índia. Só que a vida de Alexandre foi curta. Ele morre com apenas 33 anos e deixa o império sem um herdeiro óbvio. E o que acontece? Os generais dele, que a gente chama de diádocos, picotam o império em 4 grandes pedaços. E adivinha quem fica numa posição péssima nessa divisão? Sim, a Palestina. A região virou o recheio de um sanduíche indigesto, espremida bem no meio de 2 potências rivais, os Ptolomeus, lá no Egito, e os Seleucidas, na Síria. Servir de zona de amortecimento traria consequências terríveis para eles. O grande legado do Alexandre não foi territorial, mas sim cultural. A gente chama isso de helenização. E é crucial entender que a helenização não era só um cursinho de idiomas para aprender o grego que virou o idioma oficial dos negócios na época. A parada era muito mais profunda e quase sempre enfiada goela abaixo. Eles introduziram teatros gregos, mudaram o jeito de vestir e construíram ginásios. E nesses ginásios os esportes eram praticados, sem roupa nenhuma. O que para os judeus mais tradicionais e devotos da época era um choque absoluto. No começo, até que as coisas não foram tão ruins. Nos primeiros 122 anos depois da divisão, a Palestina foi governada pelos Ptolomeus, que eram mais tranquilos. Foi um período de tolerância. Foi inclusive nessa época que pegaram o Antigo Testamento em hebraico e traduziram para o grego, na famosa Septuaginta. Mas a paz acabou no segundo em que os Seleucidas da Síria tomaram o poder. Com eles, a assimilação cultural virou agressão pura. Tinha corrupção solta, gente vendendo o cargo sagrado de sumo sacerdote para quem pagasse mais, até que o rei Antíoco Epifânio simplesmente proibiu o judaísmo, decretou o fim. Seção 3, a revolta dos Macabeus. Porque toda panela de pressão acaba explodindo, né? O Antíoco Epífano esticou a corda até arrebentar. E o que veio depois não foi uma simples manifestação, não. Foi uma rebelião desesperada, extremamente violenta e que marcou a história daquela nação para sempre. Para você ter uma noção real do quão pesado e brutal era o governo dos Seleucidas, dá uma olhada nesse relato do livro de 2 Macabeus. É de embrulhar o estômago. Mães eram jogadas das muralhas, executadas em praça pública com seus bebês recém-nascidos amarrados nelas, pelo simples crime de seguirem a tradição judaica da circuncisão. O povo era obrigado a comer carne de porco, o dia de descanso foi banido e os rolos sagrados eram queimados. Virou literalmente uma questão de vida ou morte. Mas a gota d'água mesmo rolou no Templo de Jerusalém. O Antíoco não se contentou em só roubar o tesouro. Ele queria humilhar.
Ele montou um altar para Zeus dentro do templo, sacrificou porcos em cima do altar sagrado deles e obrigou todo mundo a participar de festivais pagãos, enchendo a cara para o deus grego do vinho, Dionísio. Foi a profanação máxima. A reação veio através de uma família, um sacerdote idoso chamado Matatias e seus filhos, conhecidos como os Asmoneus. Um dos filhos, Judas, ganhou um apelido de respeito, o Martelo. O cara era bravo. Ele liderou uma guerra de guerrilha genial contra um exército sírio gigante e muito bem armado. Contra todas as expectativas, o Martelo e seus soldados venceram. Eles varreram os exércitos do Antíoco, pegaram Jerusalém de volta, purificaram o templo e garantiram uma independência que ninguém ali imaginava que seria possível. E chegamos à parte 4, o domínio de Roma. A independência dos Macabeus foi incrível, mas infelizmente não durou para sempre, porque o poder corrompe, né? A família Asmoneia começou a brigar feio entre si pelo trono. O povo se dividiu em facções com interesses políticos e religiosos bem diferentes, como os famosos fariseus e saduceus. E é sempre assim. Quando a casa está desarrumada e dividida, alguém de fora percebe a oportunidade. E esse alguém era nada menos que Roma. Em 63 a.C., o general romano Pompeu aproveitou toda essa confusão interna e colocou a Palestina de joelhos. A sombra da águia de Roma cobriu o Oriente Médio de vez. E logo em seguida, a República Romana morre, dando espaço para Otávio Augusto, o primeiríssimo imperador. Era o início de uma máquina de expansão militar que o mundo nunca tinha visto. O alcance dos romanos era um negócio absurdo. Da Espanha atual até o meio do deserto da Mesopotâmia, eles engoliram quase tudo em volta do mar Mediterrâneo. Mas sabe qual é a ironia fascinante dessa história? Essa mesma força esmagadora que tirou a liberdade dos judeus acabou impondo a chamada Pax Romana. A região ficou estável, ganhou um sistema de estradas espetacular e uma unificação política que, dezenas de anos depois, foi exatamente o que fez o cristianismo se espalhar numa velocidade assustadora. Parte 5. A dinastia de Herodes. Roma era inteligente. Em vez de colocar generais romanos em todos os cantos e lidar com a burocracia, eles terceirizavam. Eles deixavam líderes locais no comando, mas com coleira curta. E é aí que entra uma das figuras mais implacáveis e politicamente espertas da história. Herodes o Grande. Ele assume o controle lá por 37 a.C., bancado pelo Senado romano. E o Herodes era um cara de dois extremos. Como ele tinha descendência idumeia, ou seja, vinha da linhagem de Esaú e não de Jacó, os judeus locais não iam muito com a cara dele. Para tentar comprar o amor do povo, ele usou o que sabia fazer de melhor. Construiu loucamente. Fez uma reforma no Templo de Jerusalém que deixou o lugar maravilhoso. Mas o outro lado da moeda era sombrio. Ele era um tirano doente de paranoia, morria de medo de perder o trono. Ele matava qualquer um que parecesse uma ameaça, mandou matar líderes judeus, matou as próprias esposas, assassinou os filhos e, como a gente lê no Novo Testamento, foi ele quem deu a ordem daquele massacre horrível das crianças em Belém. O que é realmente interessante sobre as construções dele é que a prova física do tamanho do ego de Herodes ainda está lá. Essas pedras imensas na base da plataforma do templo são a alvenaria herodiana clássica que sobreviveu aos séculos em Jerusalém. Os textos da época dizem que o templo era coberto de mármore branco e ouro e brilhava tanto sob o sol que cegava. Herodes era cruel, mas o seu desejo absoluto de deixar uma marca imortal no mundo, ele definitivamente conseguiu. O que nos traz a nossa última parte, 6. Rebeliões e a queda. Porque, no fim das contas, construir um templo lindo não apaga o ressentimento do povo sendo esmagado. Quando Herodes morre, a gestão volta e meia caía na mão de governadores romanos que eram altamente corruptos. Eles cobravam impostos altíssimos, não tinham o menor respeito pela religião local e viviam ofendendo os judeus. O choque direto não era uma possibilidade, era uma certeza absoluta. E essa tabela mostra bem a tragédia que se desenrolou. A raiva contida finalmente estourou em 66 d.C., ainda com o infame Nero no poder. Essa primeira revolta virou um banho de sangue que terminou no ano 70, quando Tito, um general romano, fechou o cerco e tocou fogo em Jerusalém, reduzindo aquele templo maravilhoso de Herodes a cinzas. Um tempo depois, sob o governo de Adriano, ali por volta de 135 d.C., teve mais uma revolta, a de Bar Kokhba. Dessa vez, os romanos não deixaram barato. Eles esmagaram a revolta, reconstruíram Jerusalém como uma cidade completamente romana e baniram os judeus. O Estado judaico foi varrido do mapa por quase 2000 anos, até voltar apenas em 1948. O ponto final melancólico da primeira revolta aconteceu ali, em Massada, uma fortaleza gigante quase impossível de invadir no alto de um platô perto do Mar Morto.
Os registros contam que, depois de aguentar um cerco brutal dos romanos, uns 900 rebeldes que estavam presos lá no alto tomaram uma decisão assustadora. Para não verem as famílias virando escravas, sofrendo tortura ou abuso pelas mãos do exército de Roma que estava arrombando os portões, eles cometeram um suicídio coletivo. E assim, a gente fecha nossa análise desses 4 séculos que chamavam de silenciosos. Mas pensa bem, como toda essa máquina incansável de moer gente, passando de persas para gregos e romanos, forjou a teologia e a resistência do povo no primeiro século. Aquela expectativa gigantesca por um Messias, as visões religiosas que a gente estuda, os conflitos políticos, nada disso caiu do céu da noite para o dia. Foi tudo temperado no fogo cruzado desses 400 anos. Entender o peso desse crisol de impérios é a chave para a gente compreender a própria base da história do mundo ocidental. Convido você a continuar explorando essas conexões, porque tem muita história boa para puxar desse fio. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação e até a próxima.